estarmos aqui na casa do Senhor para mais um momento de edificação, de aprendizado da palavra dele, na nossa escola bíblica dominical. Oremos. Deus bondoso, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade que temos de iniciar a semana na tua casa, junto aqui com esse grupo seleto, que está sempre presente para crescer no conhecimento da tua palavra. E hoje nós pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza e que tenhamos um momento de aprendizado, de edificação, e ao mesmo tempo de comunhão. Como a gente faz os domingos, apresentamos os nomes que estão nessa caixa, são pessoas que nós temos orado para que se convertam. Sempre a nossa oração, que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a essas vidas um testemunho de vida e através desses testemunhos sejam impactados, sejam salvos pela ação do teu Santo Espírito. Pedimos pela escola bíblica de hoje, pedimos também pelo culto, que seja marcado pela tua presença. Tudo isso nós fazemos no nome de Jesus. Amém. A nossa apostila na página 64. Página 64, estamos falando sobre os dons espirituais a partir do capítulo 12 de Coríntios, né? Por que eu estou falando a partir? Porque a lista dos dons não está restrita apenas no capítulo 12 de Coríntios, né? A gente tem visto e vai continuar vendo que temos uma lista mais ampla, né? Que se completa em Romanos 12, em Efésios 4 e 1 de Pedro 4, que dá aí no mínimo cerca de 20 dons espirituais. E mesmo sendo esses 20, cada um desses 20 eles se multiplicam no exercício dos seus usos, certo? Semana passada nós vimos o dom de mestre, profeta e profecia, é isso? Hoje vamos falar sobre palavra do conhecimento. Está chegando aí, ó André, deixa eu... André. Não falei de profecia? Então vamos lá, letra C, profecia. Há uma diferença entre o dom de profeta e o dom de profecia, certo? Falamos que profeta é aquele dom que praticamente é permanente, aquela pessoa que tem o dom de pregar a palavra. Falamos que qualquer pessoa pode até pregar, mas tem pessoas que têm aquele dom de trazer aquele texto para as nossas vidas, para os nossos corações, né? Tanto é que a palavra usada, profeta, no grego, que é a linguagem original do Novo Testamento, a ideia é fazer brilhar, tornar claro, esclarecer. Então, o profeta é aquela pessoa que pega a palavra de Deus e, manuseando e trazendo para a gente, pregando, faz com que ela esclareça a nossa mente, se torne clara, que traga luz, certo? Esse é o dom de profeta. Agora temos também o dom da profecia, que está aqui na nossa apostila, na letra C, na página 64. O dom de profecia, que encontra-se em 1 Coríntios 12, versículos 10, que diz o seguinte: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Nós temos esse mesmo dom repetido em Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, 6. Olha o que diz lá. Você vai ver que em Romanos 12 nós temos uma lista de dons que eu falo que são dons permanentes. Romanos 12, versículo 6, diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
use-o na proporção da sua fé, certo? E aqui, essa ideia aqui de profetizar, a ideia é falar por inspiração de Deus. Deus inspira para você falar. Aí é o dom de profecia, diferente do dom de profeta, certo? Mas o que é o dom de profecia? Aqui na nossa apostila, na página 64. É a capacidade de ser um porta-voz de Deus. Isso também a gente vai depois tratar no capítulo 14 de Coríntios, versículos 24 a 25. Mas diz o seguinte lá em 1 Coríntios 14, 24 e 25. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então esse versículo que eu li, Paulo está falando sobre o uso dos dons espirituais de línguas e profecia no culto público, certo? Mas voltando aqui para a apostila, o que é o dom de profecia? Então, é a capacidade de ser um porta-voz de Deus. Esse é o dom principal, a habilidade de usar certos poderes, a inspiração da mensagem, a qual transcende o que é meramente didático. Esse dom inclui o conhecimento prévio, mas envolve especialmente certo poder de ministrar ensino, instrução, consolo, ainda que em um nível superior ao de um mestre ordinário. O profeta pode falar por intuição, inspiração e revelação, mediante alguma forma de discernimento que ultrapassa o que é natural, através do dom sobrenatural do conhecimento. Então, Deus dá uma palavra de conhecimento, mas com aspecto futuro. Então aí é o dom da profecia, certo? O dom de profecia manifesta-se quando os cristãos falam a mente de Deus pela inspiração do Espírito Santo e não os seus próprios pensamentos. É um discurso sobrenatural numa língua conhecida. Talvez a pessoa estava profetizando em língua estranha. Ele não estava profetizando em língua estranha, estava falando em língua estranha, certo? E aí pode ser que, se tiver algum intérprete, esse dom Paulo fala que equipara ao dom da profecia. Mas não é. Profecia você vai usar uma língua conhecida. E geralmente é algo que diz respeito ao futuro. Tá? Continuando aqui. É um discurso sobrenatural numa língua conhecida. A profecia não é um dom particular, mas sempre é trazida a um grupo de cristãos, embora possa ser para um ou mais indivíduos presentes. Dessa maneira, ela pode ser julgada, isso é, avaliada pela igreja. Então, a ideia que Paulo está dizendo é que esse dom de profecia é para ser usado no culto público, na igreja. No culto da igreja. Não é essas que a pessoa fala, ali tem um profeta de Deus, eu vou lá para ele falar comigo. Não. Esse tipo de profeta era lá no Antigo Testamento, que não tem mais. Deus usava esses profetas que também eram chamados de videntes. Vou lá procurar o profeta de Deus para ele falar alguma coisa comigo. Aqueles profetas realmente que Deus escolheu. Esse não tem mais, tá? Então, agora vamos para a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Está em 1 Coríntios 12, 8. É a capacidade de aprender, de assimilar conhecimentos espirituais. É a revelação sobrenatural dos fatos passados, presentes ou futuros, que não foram aprendidos mediante esforço da mente natural. Pode ser descrita como a mente de Cristo manifesta a mente do cristão.
e dada quando necessária no abrir e fechar de olhos. Esse dom é usado para proteger o cristão, para mostrar-lhe, por exemplo, como orar mais eficazmente ou como ajudar os outros. Veja 1 Coríntios 2,16. Dá para ler para a gente aí, Alex? 1 Coríntios 2,16. Porque tem conhecimento do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então a palavra do conhecimento, né, é como se Jesus, né, pegasse um pouquinho da sua consciência, da sua sabedoria, do seu conhecimento prévio e pegasse um conta-gota e viesse aqui na nossa mente, e a nossa mente começa a enxergar, ver ou sentir ou ter noção de algum acontecimento ou a vida de uma pessoa que Deus quer tratar com ela, certo? Então, quando Deus usa uma pessoa, olha, Deus está me mostrando. Isso não significa que ele é um profeta, significa que Deus está usando ele com palavra de conhecimento, não é profecia. Tá? Então, essa é a palavra de conhecimento. Paralelo a esse dom, e às vezes esse dom vem em conjunto, temos a palavra de sabedoria. Então, o que é a palavra de sabedoria? Vamos entender a diferença de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, esse dom também está registrado em 1 Coríntios 12:8. Tem a capacidade de interpretar as Escrituras e aplicá-las à vida de modo funcional e eficiente. Então, Deus também te usa aqui, né, para você, Ele te dá a sabedoria de você, que texto maravilhoso, de você aplicar na sua vida ou na vida de alguém. Vai além, né? É a aplicação sobrenatural do conhecimento. É saber o que fazer com o conhecimento natural ou sobrenatural que Deus lhe deu. Um julgamento adequado para a ação. A palavra do conhecimento revela a informação de maneira sobrenatural, mas a palavra da sabedoria diz como aplicar a informação. Então, vamos supor que você sabe alguma coisa. Por exemplo, aqui, vamos supor que a Bia sabe alguma coisa da vida da Érica. Isso não é palavra de conhecimento, ela sabe. Saber, conhecer a Edna falou. Mas Deus usa ela para dar uma palavra de sabedoria. Olha, Edna, eu sei que você está passando assim. Olha, a maneira de você vencer é assim. Então Deus deu a ela uma sabedoria para culpar ela, não é assim. Veja, a Bia não teve palavra de conhecimento, mas teve palavra de sabedoria. Mas pode também acontecer os dois dons juntos, né? A Bia não sabe nada da vida da Edna. Aí Deus vai lá e mostra. A Edna está passando por esse problema, né? Vai lá, né? Aí a Bia vai lá, Deus me mostrou que você está passando por esse problema. Mas Ele diz ainda que você vai superar dessa forma. Então, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dois trabalhando, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, embora não se falasse isso, mas dá para a gente entender. José, quando interpretou o sonho de Faraó e como disse o que ele deveria fazer. Daniel, quando interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua, e disse o que ele devia fazer. Então, são maneiras da gente ver esses dons trabalhando em conjunto. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, certo? Os dons da palavra do conhecimento e palavra da sabedoria podem ser manifestados por uma inspiração repentina e que permanece com você por um conhecimento profundo de seu espírito, mediante a interpretação de um sonho, visão ou parábola, por meio dos dons verbais do Espírito Santo, e raramente pode vir mediante a ouvir a voz de Deus ou uma visitação angelical. Raramente, mas pode, né? Um anjo vir, falar com você, mostrar, ou você ter, né? O Espírito Santo te usar na hora, em alguma coisa, você ter uma visão, ou alguma intuição. Eu lembro que, quando eu era jovem, faz muito tempo, tá, gente?
lá na Igreja Batista de Vila Joca, nós tínhamos um culto de jovem e a gente tinha um momento que a gente orava. E orava à vontade, né? Aí as pessoas podiam ficar sentadas, ajoelhadas, né? Tinha algumas pessoas até que deitavam no chão e ficavam aquele momento livre. E eu gostava de orar andando assim, né? Na igreja. E aí eu estava orando assim, andando, e vivi uma coisa assim forte na minha cabeça, né? Diz para aquela menina que eu sou o pai que ela não teve. E eu passava assim, eu via a menina ajoelhada assim, passava, e aquela coisa aqui na minha cabeça, não era uma voz, mas como se fosse um pensamento aqui fervilhando, né? E eu passava assim, não, que isso, é coisa na minha cabeça, não vou falar não. Maluco, né? E eu passava, aquilo ficou incomodando. Aí o que eu fiz? Não sei se isso é coisa de Deus ou da minha cabeça. Eu parei, peguei um papel, peguei uma caneta e escrevi.